Hoje vou falar acerca da revolta da Chibata. Se você, amigo internauta, não gosta de palavrões, não assista a este vídeo. Se você não gosta de ouvir sacanagens, barbaridades, maldades, crueldades, não assista a este vídeo. E se você não gosta dessas coisas, também não assista às novelas brasileiras. E também não leia sobre a história do Brasil. Na verdade, estou falando rápido porque o YouTube só me concede 15 minutos. E tenho que ser rápido. Pois bem, no Brasil, na verdade, houve duas revoltas da Chibata. Duas. Uma revolta da Chibata na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1910. E a outra revolta da Chibata no Ceará, lá na minha cidade Sobral, minha cidade natal, em janeiro de 1956. Vamos aqui à primeira revolta, rapidamente. A revolta da Chibata, que ocorreu na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1910, nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 27 de novembro de 1910, foi ali um motim dos marinheiros da Marinha Brasileira, porque eles sofriam muito. O cargo de marinheiro era ocupado por negros e mulatos. E eles sofriam muito. A Marinha Brasileira castigava fisicamente os pobres marinheiros com chibatadas. Chibata com a chibata, daí o nome Revolta da Chibata. Eles levavam surras terríveis, dolorosas, doloridas, uma barbaridade, uma crueldade em cima de negros e mulatos, marinheiros negros e mulatos. E eles se revoltaram. Eles se revoltaram contra as chibatadas, daí o nome Revolta da Chibata. Revoltaram-se também contra a péssima alimentação, contra o trabalho árduo e escravocrata, o desgraçado do salário, terrível, infeliz salário, tudo isso. Eles reuniram tudo isso e explodiram. E o motim foi as chibatadas que um marinheiro levou, de nome Marcelino Rodrigues, no dia 21 de novembro de 1910. Ele levou ali uma surra terrível, 250 chibatadas, coitado. 250 chibatadas sob os olhares de seus companheiros marinheiros. E aquilo revoltou. Tanto que no dia seguinte explodiu a revolta. Explodiu. Os marinheiros se apossaram de 4 navios. E o chefe, o líder dessa revolta, da revolta da Chibata, era o marinheiro João Cândido Felisberto. Pois bem, eles se apossaram ali. E eles exigiam que as autoridades, na época o presidente da República era o Hermes da Fonseca, e os demais políticos, eles exigiram que o presidente da República e os demais políticos acabassem com os castigos corporais, com os castigos físicos, com a chibatada. E pressionados, os políticos fizeram o quê? Fizeram um decreto de anistia. Não, tudo bem, vocês entregam aí os navios, vocês saem dos navios, que a gente anistia vocês, perdoa, nada acontece. E eles acreditaram em políticos, e deu no que deu, traição na hora. Quando eles saíram dos navios, amigo internauta, ora, os políticos voltaram atrás. E voltar atrás, amigo internauta, não é pleonasmo vicioso, não. Então voltaram atrás, continuando. Então os políticos voltaram atrás. E aí os pobres marinheiros se lascaram mais uma vez. Foram castigados, expulsos da marinha, muitos foram assassinados. E o líder, o João Cândido Felisberto, foi enviado para a Ilha das Cobras. E ali ele ficou louco. Coitados. Então essa barbaridade é o que está na revolta da Chibata, que está nos livros de história. Eu fiz aqui um pequeno resumo rápido para não ser muito longo. E não ser muito longo não, para não ser longo, porque o YouTube só me concede 15 minutos. Serei muito mais rápido. Pois bem, agora vamos para a segunda revolta. A revolta da Chibata sobralense, que houve lá na minha terra Sobral, e que não está nos livros de história. Pois bem, ali foi o seguinte, em janeiro de 1956, Crispim da Silva, um sobralense, casado, forçou sua esposa a fazer sexo com ele. Por que forçou sua esposa a fazer sexo com ele? Já que o sexo é um dever da mulher, é um dever do cônjuge. É o seguinte, porque ela acabara de sair do cemitério, onde havia participado de uma cerimônia fúnebre em relação à sua mãe. A mãe dela havia falecido.
E na mesma noite o marido queria fazer sexo com a esposa, sem respeitar a dor sentimental dela pela perda da mãe. E ela não queria. E ele forçou, e ela não queria. Até que ele a estuprou e depois a matou com 2 facadas. Aquilo trouxe uma revolta enorme para as mulheres de Sobral. E pela dor sentida, as mulheres sobralenses resolveram dar aí um descanso sexual de 30 dias, um mês, sem fazer sexo com o marido. Um mês. Aí a coisa foi uma desgraça. O tiro saiu pela culatra, porque os maridos correram para os cabarés lá de Sobral. Olha, nunca houve, em toda a história de Sobral, em toda a história dos puteiros sobralenses, não houve jamais uma grande frequência como aquela. Jamais. Todos os homens corriam para lá, porque as mulheres estavam se negando a fazer sexo durante um mês, em homenagem à morte daquela pobre mulher que foi estuprada e assassinada pelo marido. Um mês, elas deram aí um descanso para os maridos. E os maridos loucos foram para o cabaré, não teve jeito. E depois de um mês, as mulheres já estavam com aquele prazer louco, subindo pelas paredes, loucas para fazer sexo. E o que aconteceu? Ora, o que aconteceu? Os homens se revoltaram. Os homens de Sobral se revoltaram. Porque lá em Sobral é o seguinte, chibata lá no Sobral significa o membro viril, o membro do homem, o pênis. Pode ser lá, se chama de chibata, de pica, de rola, de piroca. São os nomes que se usam, né? Para designar o membro viril masculino. Pois bem, então os homens resolveram também, em vingança, quando as mulheres queriam já fazer sexo depois de um mês, aí é que os homens se revoltaram. Aí o nome, a revolta da chibata. Aí está, a revolta da chibata sobralense, foi isso. E os homens ficaram um mês sem fazer sexo com a esposa. Aí o nome, a revolta da chibata sobralense. Aí está o pequeno resumo. Muito obrigado.